Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Bem-vindas ao programa Resumindo, que tem hoje edição especial comemorativa à chegada do Natal e ao período de festas. Vamos rememorar fatos, avaliá-los e desejar o melhor para o ano novo. O convidado é o jornalista Batista Filho, ex-presidente da Executiva e do Conselho Deliberativo e hoje presidente de honra da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Ex-presidente da empresa Porto Alegrense de Turismo, da Companhia Rio-Grandense de Turismo, da TV Educativa, foi superintendente da Central de Notícias dos diários e emissoras associados no Rio Grande do Sul, entre outros cargos e funções. Seja muito bem-vindo, Batista Filho. Burdi, o meu abraço a ti e a todos aqueles que nos acompanham mais uma vez para a nossa alegria do convívio. Nós estamos chegando ao final do ano, chegando ao momento de festas, de confraternização, de esperança e de distribuição de boa vontade. Por isso espero neste encontro de agora, o início de um tempo de superação de obstáculos, de vantagem sobre os desafios. Subscrevo. Tudo de bom para nós. Subscrevo. Vamos começar a percorrer o calendário de 2025. No dia 1º de janeiro de 2025, novos prefeitos assumiram para enfrentar antigos problemas. Houve evolução na administração, Batista? Em média? Evolução é o prometido sempre. Solução para os problemas antigos e novos também. Mas a dificuldade é permanente. Não apenas permanente, ela é mais antiga e parece muitas vezes insuperável. Pela evolução, sim, de problemas climáticos, de enfrentamentos na área econômica, mas, acima de tudo, causados pela falta de preparação adequada para este enfrentamento. As pessoas começam, na disputa eleitoral, a ter uma batalha de superação do adversário e não das adversidades que irão encontrar pela frente. E isto transtorna não apenas o núcleo político, mas transtorna também o entendimento da população, que muitas vezes vai para esta decisão sem ter uma razão clara para assim decidir. Eu não sei se vou votar no fulano que é mais agressivo, mais disposto, mais antigo, ou se vou votar em ciclano que é alguém que eu conheço há mais tempo, mais tranquilo, não gosta do desencontro, não gosta do debate e da agressão. Quando eu digo falta preparação, é falta legitimidade do que nós chamamos comumente de educação para a administração pública. Isto é um problema cognitivo também, faz parte do problema cognitivo do Brasil. Se todo dirigente fosse realmente aquilo que anuncia ser, através muitas vezes da preparação do seu marqueteiro, alguém preparado para dirigir, os resultados seriam melhores. Porque esses resultados só poderão ser alcançados quando deixa de existir o interesse de um lado, na disputa eleitoral, para que predomine o interesse
de todos e o eleito deve ser um representante de todos. Neste ano foram muitos desafios, foram muitas as anormalidades, por isso é difícil avaliar se foi bom ou não. O exemplo dos países desenvolvidos deveria ser seguido aqui, imitado. Isso não ocorre. Nos países desenvolvidos é muito comum a existência e a proliferação de escolas de gestão pública para o conhecimento da lei, da administração e das finanças públicas. Quantos prefeitos que assumiram a 1º de janeiro de 2025 conhecem a contabilidade pública? Quantos? Esse levantamento nunca foi feito, faltou coragem para fazer. Então, esse acredito que seja um problema, porque é uma camada permanente de tecnocratas que se interessam mais pelas questões corporativas do que as questões que dizem respeito ao benefício, à melhoria das condições de vida da população. Então, eu acho que a primeira conclusão a que nós chegamos é a necessidade da cobrança do surgimento de mais e mais e mais escolas de gestão pública. É isso, é a conclusão. No dia 13 de janeiro, nós tivemos uma decisão polêmica que envolveu comportamento, Batista Filho. Uma lei que restringiu a utilização de telefones celulares nas escolas. As crianças iam às aulas, o professor lá na frente, transferindo informações, conhecimento, conteúdo, e os alunos aqui, nem bola para o professor. E muitos, quando a lei foi aprovada, muitos pais se rebelaram, se revoltaram, foram às escolas para cobrar, onde já se viu. E eu acho que lentamente surgiram já alguns resultados. Não é o que te parece? Este é mais um momento da apreciação que se deve fazer do comportamento das pessoas que não conseguiram assimilar claramente que a transformação da sociedade, que a transformação, a evolução com a tecnologia, com a ciência, não apenas pesquisadora, mas criativa, traz também problemas específicos para serem enfrentados. O que existe hoje com os eletrônicos, especificamente com os celulares, é uma forma de dominação que atinge o cérebro das pessoas. E quando o cérebro é atingido, modificações comportamentais são imediatas. As pessoas dizem em casa: menino, não incomode, pega teu celular aí e fica distraído. Ora, este menino que recebe orientação em casa, assimila e leva para a escola. Se o momento do aprendizado não é agradável, ele pega o celular e vai se distrair até que passe aquele momento. É mais uma vez esta falta de aperfeiçoamento. Se existe evolução na forma de entrega de um novo instrumento, deve existir também evolução na integração entre quem ensina e quem aprende, está ali para aprender. Por isso, o resultado virá também com os professores ganhando dignamente, sendo sempre, permanentemente aperfeiçoados. Esta é uma edição especial do programa Resumindo. Produtores da TV Meruano desejam a todos um Feliz Natal e boas festas. Depois de analisarmos alguns dos fatos de janeiro, vamos a 4 de fevereiro. A 4 de fevereiro, nós tivemos o retrato da crise na imprensa brasileira. A revista Isto É, revista de publicação semanal, revista de informação, de análise, teve a falência decretada. Uma dívida de 828 milhões de reais. Batista Vira, você com toda a sua experiência
com os cargos, com a vivência, com a condição de precursor da televisão, da modernização dos veículos, eu vi o retrato de uma crise provocada pelo avanço da tecnologia, nos veículos tradicionais. Como é que você encara essa circunstância que não foi apenas, a revista Veja foi vendida, o Grupo Tívida vendeu por migalhas. Na Bacia das Almas. Então, como é que você analisa este quadro, esse momento, sobretudo da imprensa escrita, me refiro a jornais e revistas? O exemplo chama a atenção. Inimaginável nos anos 80, a revista Visão, ao lado de outras revistas, a Veja foi mencionada aqui também, existiu também a revista Realidade, do grupo Maxud, riquíssimo, de uma rede de hotéis de alta categoria, estava competindo, quando do fechamento muito mais político do que razões econômicas dos diários da rede Tupi de televisão, da qual a Piratini era afiliada e nasceu independente aqui no Rio Grande do Sul, a TV Piratini, o Grupo Visão estava competindo para assumir e chegou a ganhar numa comissão especial da Presidência da República a concessão da rede de televisão, parte da Tupi, porque tinha condições econômicas para investir no que era já previsto como a modernidade de hoje nas redes de TV. Não ganhou, foi substituído depois por Silvio Santos e Manchete. E a revista teve grande influência e grande acompanhamento de interessados, de leitores no Brasil. Mas vêm as novas tecnologias, com as novas tecnologias facilitadores da compreensão visual, não exigindo qualquer esforço intelectual da leitura mais ampla, mais explicativa, mais completa, acaba ganhando espaço, por via de consequência, leitores. Quer dizer, não sendo disciplinado isto também, quem sofre é aquele que parece ser mais pesado, mais penoso para ser entendido. Era uma crise esperada. A teimosia de quem é idealista, daí a permanência da revista, fez com que todo o grupo afundasse. O grupo Maxud, no Brasil, hoje, passa a ser apenas uma saudade e um registro histórico. Esta referência à falência da revista Isto É, isso pode ser estendido também a muitos veículos que ainda imprimem os jornais e que, infelizmente, estão escolhendo a data que muitos já suspenderam a edição impressa e passaram a manter apenas sites na internet. De fevereiro avançamos para março, no dia 18 de março, José Sarney recebeu uma homenagem ao serem completados 40 anos do retorno ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que personalizar, determinar apenas que a homenagem fosse a José Sarney foi uma agressão do Congresso Nacional. Quiseram fazer uma média com José Sarney, que nós sabemos pulou a cerca, saiu de cima do muro no momento mais conveniente, mas ele foi durante muito tempo submisso ao regime militar. José Sarney é o tipo político brasileiro identificado não só pela imprensa, mas pelas pessoas que acompanham de perto as ações políticas, oportunista. Alguém que está ao lado de quem dirige, desde que tenha um espaço dentro, mesmo na sombra desse dirigente. Ele foi, durante o período autoritário, a inserção civil, dependente, sem qualquer atuação, sem qualquer vigor para conter excessos, mas com a fidelidade que sempre é considerável e deve ser respeitada. Fidelidade é coisa muito séria. Mas quando mudou o cenário, ele partiu para o consenso.
o dito consenso, não a confrontação com os antigos companheiros, porque a mudança do regime era o final de uma era, de uma época. Mas ele não participaria deste final ao lado dos perdedores, ele participaria como o grande beneficiário da tragédia da morte do ganhador, que foi Tancredo Neves. Tancredo Neves falava muito em consenso. Por quê? Porque em todas as discussões com a sua habilidade, ele era o consenso. Só não foi porque o inevitável, que é a morte, impediu. Mas Sarney já estava pronto para ser sombra de Tancredo e acabou sendo o iluminado da presidência. Editores de vídeo da TV Minuano desejam a todos um Feliz Natal e boas festas. Batista Filho, nosso convidado para um balanço do ano, um programa especial. No dia 26 de abril, a Rede Globo completou 60 anos. Você foi a carteira número 1 da TV Piratini no Rio Grande do Sul, era um garoto ainda. Como esta emissora, que quando surgiu era a quinta, sexta colocada no Rio Grande do Sul e aos poucos foi subindo, numa história que merece ser recontada, que não faremos aqui. Mas a sua avaliação como um homem de televisão sobre os 60 anos da Rede Globo? Quando o tempo para análise é curto, você deve dizer que o sucesso é que precisa ser contado. A Rede Globo é um sucesso permanente naquilo que propôs ser. Primeiro, um grupo que vinha de jornais e de rádios que adquiriu uma televisão para acompanhar a evolução das comunicações e o seu poder de influência. Teve tudo isto com a televisão, consolidada no país, quando do fechamento dos diários e emissoras associados, que deram com as suas antigas afiliadas a oportunidade da Globo cobrir o país de norte a sul, de leste a oeste. E aí a Rede Globo fez o que é fundamental. Trabalhou tecnicamente, trabalhou intelectualmente, para produzir, gostem ou não, não importa o seu conteúdo, a sua intenção, a televisão mais completa do mundo. Ninguém no mundo, e eu viajei algum pouco e sempre vi televisão porque é a minha área, ninguém no mundo tem uma teledramaturgia sequer parecida com a Globo. Ninguém no mundo tem tanta mobilidade na sua equipe e na ação do seu jornalismo como a Globo. Pode falar em BBC, em RAI, em as emissoras mexicanas, que são poderosas em função do dinheiro, do anúncio, mas não na qualidade técnica da Rede Globo. Por isso, ela faz de forma consciente e inconsciente, traz a reação ao telespectador da admiração pelo que vê e o protesto por não alcançar determinadas posições que no subconsciente ela coloca nas pessoas. Daí, muita situação política de um lado ou outro, jogar culpas da Rede Globo sobre certos procedimentos e atitudes até governamentais. Por quê? É a influência do bem-fazer. E entre o bem-fazer está o mostrar, argumentar, ilustrar, o conhecer. Batista, vamos à economia e a um setor vital para o Rio Grande do Sul. No dia 16 de maio, a gripe aviária atingiu Montenegro, município de Montenegro. E vamos analisar o risco e a produção primária que está sempre no fio da navalha, que empenha a sua força de trabalho, capital acumulado e repentinamente se vê atingida por uma crise que corta o fornecimento tanto do mercado nacional e muito mais
do mercado internacional, Batista? Aí é aquela composição entre o homem, a evolução da ciência e o mercado. A gripe aviária trouxe um prejuízo enorme. E para o Rio Grande do Sul, especialmente essa região de Montenegro, um prejuízo que atinge todo o tecido social, porque ali estão empenhados ou comprometidos ou dependentes dessa produção todos os dias, repito, os níveis sociais, a classe média, a classe alta, os trabalhadores e até mesmo aqueles que vivem do assistencialismo. Mas é preciso o acompanhamento técnico-científico, a fiscalização permanente. E isto é também deixado de lado em muitas circunstâncias e algumas vezes quando não pode acontecer. É uma fatalidade, mas que precisa ser também não planejada, porque ninguém irá planejar uma fatalidade, mas que precisa ser acompanhada para que as ações sejam imediatas e que, apesar de um custo maior, ser obrigatória e permanente. Os cinegrafistas da TV Meruano desejam um Feliz Natal e boas festas. A partir de 17 de junho deste ano, 13 meses após a maior enchente no Rio Grande do Sul, novas enchentes atingiram o nosso estado. 7.000 desabrigados e 5 mortos, Batista. O quanto nós devemos lamentar as perdas, principalmente as perdas de pessoas. Mas o quanto será necessário repetir que é irreversível esta situação diante da falta do controle que uma COP internacional planetária não conseguir dar andamento prático a formas de diminuir, de minimizar as consequências do descaso, porque é no fundo um descaso. Você saber que o que vai acontecer de ruim deverá acontecer de qualquer circunstância, não saberá se amanhã ou depois, mas acontecerá, deixar de lado. Para exemplificar a questão da região metropolitana de Porto Alegre, as cheias aqui foram uma junção de muita água, de muita precipitação pluviométrica, como gostavam de dizer antes, para chamar de chuvas, e a falta de cuidado, de preservação do material que continha grande parte do volume dessas cheias. Conteria grande parte disso. E teve antes isso. Não existe até agora o início de um trabalho conjugado da região metropolitana de Porto Alegre para fazer o que foi feito lá nos anos 40 do século passado e foi considerado o melhor estudo e o melhor trabalho realizado para a contenção de águas do mundo. Foi considerado pela Noruega. Foi feito no Rio Grande do Sul, foi feito em Porto Alegre. A extensão habitacional da área metropolitana exige que o trabalho seja conjunto, seja de toda esta região, mas que tenha o quê? Exatamente as mesmas características do que foi feito em Porto Alegre, ampliado em dimensão. Quando os governantes de plantão pensarão nisso e estarão de fato pensando em outras gerações. Batista Filho, voltamos à imprensa. No dia 29 de julho, o jornal O Globo completou 100 anos. Jornal O Globo, 100 anos. Um jornal indispensável como todos os jornais, porque eles trazem informação e trazem saber. Eles provocam muitas notícias e algumas reações de que não gostam de má notícias sobre o sofrimento, sobre as tragédias. Mas o sofrimento e as tragédias são, antes de tudo, didáticos. Eles ensinam também a buscar soluções
a procurar que se evite que isso aconteça. Os jornais existem para isso. O Globo surgiu em uma época de efervescência, de crescimento do país, com a sua potencialidade, principalmente rural, na área agrícola. E este jornal tratou sempre das razões localmente do Rio de Janeiro, em pé de igualdade com os melhores que vieram também na mesma época dos diários e emissoras associados. Com os jornais dos mesquitas, que permanecem ainda em São Paulo com grande influência, porque são tratados da melhor maneira profissional, ao jeito deles, ao jeito do proprietário. E o proprietário de um jornal é como qualquer proprietário de qualquer outra coisa, só pode sobreviver tendo resultado financeiro. Então não critiquem jornais por buscar resultados financeiros. Eles buscam resultados financeiros para si, mas também para manter os seus serviços à entrega e à disposição da população. Portanto, é de festejar sempre o centenário. Tomara todo jornal possa alcançar esta idade. Esta é uma edição especial do programa Resumindo. E os operadores de vídeo da TV Minuano desejam a todos um Feliz Natal e boas festas. Estamos recebendo no estúdio, com muita satisfação, o jornalista Batista Filho. Uma longa experiência, um modelo para a categoria, presidente de honra da Associação Rio Grandense de Imprensa. Nós estamos botando no filtro os acontecimentos, analisando, avaliando. No dia 29 de setembro, o ministro Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e deu uma outra conformação, não lhe parece? Antes de tudo, uma diferença de estilo. Discreto, não retraído, porque atuante. Não é combativo no sentido da explicação, mas extremamente aplicado em suas resoluções. Isto é um trabalhador sem qualquer preocupação com o epidérmico, com o divulgável, com o brilho momentâneo, mas sim com a profundidade de suas decisões. Profundidade de decisões que não poderia ser diferente com todos. Porque o que faz o ministro? Ele é o último dos esclarecedores de situações de conflito. Ele é a última palavra que é dada sobre a razão ou não, sobre o direito e o que não é direito. E o Fachin faz exatamente isso. Recentemente ele dá um exemplo que precisava sim de divulgação nacional, não chamando a atenção diretamente de um ministro, mas lembrando que ministros não podem ser inconsequentes. Não chego à irresponsabilidade, mas inconsequentes. Não pensar que pode proporcionar um ato que parece trivial, mas que no fundo é leviano. E o ministro jamais pode ser leviano. Fachin é incapaz disso, de um ato de leviandade, mas é capaz de também chamar a atenção e provocar uma alteração nos costumes reprováveis que ainda existe nessa Corte Maior. A direção comercial da TV Minuano deseja a todos Feliz Natal e boas festas. Em 2025 marcou o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, com foco em protecionismo, em tarifas e no desmantelamento de políticas anteriores. Está indo bem, mais ou menos, ou está indo mal? Jornalista Batista Filho. O Trump
não que mereça mais tempo para o Trump falar sobre ele, é necessário mais tempo, porque ele está fazendo o que esperava que ele fizesse, o que todos imaginavam que ele faria. Ele ganhou uma eleição que, devemos partir do pressuposto, era vontade de mais da metade da população norte-americana, embora os eleitores não representem toda a população, obviamente, mas são parcelas que correm no mesmo sentido. Ele faz um governo de acordo com seus interesses, um homem multimilionário, multibilionário, de acordo com o que sempre fez em todos os tempos, afronta o direito e o que chamam de democracia no plano internacional, recebe aplausos no momento ainda com a mesma força, com a mesma impulsividade dos seus, e joga para o mundo uma preocupação que deveria ser exatamente do mundo e não dele. Trump pode dizer: eu sou o que mostro ser, eu faço o que digo fazer. Se outros aceitam, aumenta o número dos seus seguidores, consequentemente, pelos outros, a sua força é aumentada, é ampliada. O que podem fazer aqueles que temem a política de Trump, que é rigorosamente uma política de salvação do poderio indesmentível durante todo o tempo recente, 2 séculos, dos Estados Unidos? Se já não tem a influência que tinha sobre a Europa, se já tem o fortalecimento como antagonista imparável da China, o que resta para Trump? O que resta para fazer sucessores daqueles que saíram da Inglaterra para os Estados Unidos e que falavam em criar a nova Canaã? Se a nova Canaã, se o Trump quiser agora uma nova Canaã, essa só tem um último reduto para a sua localização e imposição econômica, que é a América Latina. Daí o ensaio geral que é feito sobre a Venezuela, que tem como primeira resposta o petróleo que dá sustentação econômica durante algum tempo, mas que não deixa de ser também o interesse maior do maior país da América do Sul, que é o Brasil, que tem o petróleo da Foz da Amazônia, que poderia não ser explorado se fosse outra a conclusão e o andamento das discussões do encontro tido no Brasil há bem pouco e encerrado, e que vem aí, certamente, a moeda de troca para o fim do tarifário com os Estados Unidos. O encontro do Joesley Batista com Trump nada mais foi do que um ensaio na primeira sala de entrada, até chegar junto ao presidente dos Estados Unidos, para a viagem do presidente Lula. A viagem do presidente Lula com Trump foi o início da conversa do que será o petróleo que talvez não fosse explorado na Amazônia. Se ele tiver, sim, a parceria com os Estados Unidos, o Trump estará atingindo grande parte do seu objetivo. E o Brasil estará historicamente submetido, sim, podendo dar até melhores condições de vida para parte da população, mas está sendo submetido outra vez aos grandes interesses que fizeram a história deste país, começando por Portugal, que enriqueceu às custas do Brasil, um tempo passando por Inglaterra, um breve tempo uma tentativa da Holanda, depois do capital internacional demarcado pela atuação dos Estados Unidos. E agora, à procura de quem? De novos parceiros. Mas ninguém fala quem pode ser os novos parceiros, quando poderia ser, por exemplo, especialmente para o Rio Grande do Sul, me permita me alongar só nisso, que é uma verdade que precisa ser dita. O futuro de 100, 150 anos da economia do Mercosul teria o melhor dos abrigos do mercado comum europeu,
que precisa de sustentação pelos produtos que nós temos para produzir, para entregar e para manter a população brasileira bem servida e principalmente bem alimentada. Pois se vai comerciar com os Estados Unidos, se não vai fazer o acordo com o Mercosul, ficaremos apenas na dependência de todos os tempos e com esse abismo no que se chama desigualdade social. A direção comercial da TV Minuano deseja a todos um Feliz Natal e boas festas. O Brasil sediou em novembro a 30ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima. Jornalista Batista Filho, o Brasil ganhou ou perdeu com esse evento, que inclusive não chegou nem a emitir um documento final consolidado, como se esperava? O Brasil, quero ser suave, um momento de suavidade, é hora de desejar a todos que tenhamos coisas melhores no ano que vem, mas é preciso dizer, o Brasil perdeu a oportunidade de ganhar com este evento. Ficou na mesma. Ele foi bom anfitrião? Foi, pela impressão geral. Ele mostrou muito do Brasil? Mostrou. Mas era o momento de mostrar ao mundo o quanto é importante a preservação do que faz o Brasil grande, as suas riquezas, a sua capacidade de produzir em todas as regiões. E isto não foi feito, porque com o descontrole climático, a produção é quem mais sofre, o pequeno agricultor é o que mais perde, o exportador perde também. E o país não tem solução para isso, porque é um problema do mundo. Basta ver a notícia de hoje, de ontem, do que está acontecendo também com a questão climática na África, principalmente na África agora, mas também na Ásia, em todo o mundo. E isto é apenas observar o controle da ganância, o controle do egoísmo que não pode prevalecer sobre o direito de igualdade que têm todas as pessoas. Todos nós fomos concebidos, fomos criados, nascemos da mesma maneira, todos nós temos os mesmos direitos. E o que predominou ao final foi o interesse de poucos que detêm em suas mãos a grande produção da energia para o mundo. Quando existem energias alternativas mais saudáveis, o que precisa fazer? Precisa reconhecer, precisa rehumanizar. E a forma de rehumanizar está em todas as religiões, em todos os credos. Todo aquele que é e que se diz religioso, diz: eu quero ser igual a todos. Eu quero que todos tenham oportunidade. Eu quero que todos possam saber que têm os seus direitos e principalmente os seus direitos respeitados. Não acontece isso. Quando existe a desigualdade, eu faço porque posso mais. Eu faço porque sempre fiz. Eu vou continuar fazendo porque não tem quem me derrube, porque eu sou mais forte. Isto é desigualdade. Batista Filho, o que caracterizou a política neste ano, mais do que em anos anteriores, foi a polarização. E nós estamos às vésperas de um ano eleitoral, que serão escolhidos presidente da República, governadores do Estado, senadores, deputados estaduais, deputados federais. O Brasil vai continuar na prática da polarização exacerbada? Aí tem a resposta que já começou a ser observada. Tudo que é demais, é uma expressão muito antiga, tudo que é demais enjoa. Tudo que é demasiado cansa. Não haverá mais espaço, já na próxima eleição,
para a extrema de cá ou a extrema de lá. Porque a população está desalentada, desacreditada, ela já não sabe mais o que poderá fazer para ter um quadro diferente. Mas esse desalento é também a oportunidade de ocupação de um terceiro espaço, de um terceiro ator, um terceiro agente, que seja capaz de harmonizar, que não seja odioso, quero destruir este lado, precisamos eliminar o outro. É alguém que trate para o conjunto geral, mas que atenda, já faça de apoiadores este elenco de desconformes, este elenco de desalentados, repito. O que precisa ser feito é capacidade de discernir. Mas antes da capacidade de discernir, porque essas pessoas, consciente ou inconscientemente, estão esperando que surja alguém que não traga apenas o debate do ódio, o discurso da destruição, essas pessoas recebam de alguém a oferta apenas não, o plano, o projeto de nação, que o Brasil já teve apenas 2 vezes, lá no Império de Dom Pedro II e no primeiro governo do Getúlio Vargas. Esse projeto de nação deve ser inclusivo, sem preconceitos no que tange ao ser humano, mas no que tange à política especificamente, ele tem que ser harmonizador. Ele tem que ser uma espécie de programa sociocapitalista. Isso quer dizer o trabalho de fato integrado ao capital. Este capital sendo redistribuído entre trabalhadores e agentes que os detêm. E por isso precisa sim de uma, não é lavagem cerebral, precisa sim da transmissão, não só coerente, mas entusiasmada para saber que o país tem solução quando ele for visto por todos de que é um país para todos. Operadores de som e diretores de imagem da TV Meruano desejam um Feliz Natal e boas festas. 2025, Batista Filho, foi um ano em que a inteligência artificial, esta inovação que provocou temores em alguns, satisfação em outros, a inteligência artificial avançou. Que avaliação você faz sobre esse novo instrumento? Mais um novo, eficaz, colaborativo instrumento para o ser humano, para a sociedade, com os limites que tudo que é artificial traz em si próprio. Vale o humano. Quem criou a inteligência artificial foi a ciência manuseada, manipulada, pensada pelo ser humano. Existe aqui a tranquilizar o mercado de trabalho dizendo que 2 segmentos não serão atingidos em sua capacidade de produzir e de continuar operando no futuro. A ciência, a academia, a ciência médica, por exemplo, com o uso instrumental da inteligência artificial, que pesquisa, que analisa, que cientificamente traz soluções e encaminha para os meios de produção. A indústria farmacêutica, o melhor exemplo, é a segunda indústria do mundo, depois da pérfida indústria da guerra, que é a maior. Depois vem, para a satisfação, o prazer cerebral das pessoas, a indústria da arte, notadamente o cinema, o teatro, a canção, a música, o instrumental. Isso tudo para que isso venha. A ciência e a comunicação realizam o seu trabalho. A comunicação, que é o chamamento à reflexão. A amostragem obrigatória de qualquer fato, qualquer evento, qualquer tragédia, dos 2 lados motivadores. O porquê aconteceu,
e com quem aconteceu. Então, comunicação e ciência estão salvos do ataque destrutivo que as pessoas pensam existir à inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é, se você for trazer para o simples, para a análise singular, ela é decoreba. Ela te conta aquilo que tu precisa saber em um minuto. Ela é o doutor Google aperfeiçoado. Mas ela nunca vai te ensinar a pensar. Ela nunca vai trazer a discussão, a dúvida ao teu cérebro. Ela vai dizer o que é. Os apresentadores da TV Menuano desejam a todos um Feliz Natal e boas festas. Jornalista Batista Filho, no dia 18 de novembro deste ano, o Banco Central liquidou o Banco Master. Mais uma liquidação. O banco, seja ele da iniciativa privada, seja um banco estatal, ele recolhe depósitos da poupança da população. Você acha que esse mecanismo, o escândalo do Banco Master, com apropriação de recursos de pessoas que trabalharam a vida inteira, que agora vão ter que entrar na fila para receber, isso é uma demonstração de que a fiscalização até no sistema bancário é falho no Brasil? Isso tem um nome próprio, definitivo: permissividade. Isto só acontece quando não existe a fiscalização determinada para não existir. Isto é o jogo de benefícios entre poucos contra muitos. Isto acontece historicamente no Brasil. Fazer uma pergunta aqui para ti, que é também para todo telespectador, principalmente mais antigo. Alguém tem lembrança da falência do Banespa em São Paulo? Até hoje foi explicada essa falência que causou bilhões de prejuízos para a população, para o contribuinte médio, maior e pequeno. Pois isto foi denunciado com todas as justificativas, com todo o demonstrativo, comprobatório dos erros cometidos deliberadamente para roubar, no Senado. Jamais foi transmitido do Senado. Está nos anais até hoje o discurso de quem fez, quem era associado e quem estava interessado nisso. Dois partidos políticos oponentes na disputa eleitoral estavam juntos na trama para liquidar com o banco. E ninguém sabe até hoje. Então é permissividade. O que aconteceu agora com um playboy despreparado, posando de magno das finanças, já aconteceu com outros mais importantes. E recentemente viram que ele tinha ótimas relações, por simpático, porque todo vigarista transmite sempre simpatia, com autoridades que sequer supunham, ele era apenas um afortunado, um gênio de fazer dinheiro. Aliás, muitos enganadores estão aí aproveitando-se da fé das pessoas, notadamente dizendo-se não fanatizados, mas sim dizendo que são fortes nas suas convicções religiosas, no caminho, usando, sem qualquer autorização, o nome de Deus, e tem apenas uma divindade, devoção. Esses têm devoção apenas a uma divindade visível, chamada dinheiro. A direção da TV
direção geral da TV Minuano deseja a todos um Feliz Natal e boas festas. Os mecanismos, Batista, de fiscalização no Brasil, eles existem, eles são caros, porque eles demandam muito dinheiro, altos salários, muitas mordomias e não cumprem com a missão constitucional. Lamentavelmente, nós temos a lamentar quando estamos nos aproximando do final do ano. O programa correu rápido, nós temos mais 4 minutos, um fecho, Batista, da sua avaliação de profissional consagrado, experiente, modelo na profissão. Olha, com as suas palavras agora, eu quero agradecer essa demasia de generosidade que vem da tua formação pessoal e profissional. Não sou tudo isso, mas sou alguém que tem a preocupação de ser parecido com todos os outros, dentro de nossas características, mas de termos as mesmas oportunidades do querer bem, de amanhecer olhando para o sol, se possível ouvir cantando os passarinhos e acompanhar pessoas felizes. É o que eu desejo, que as pessoas sejam mais felizes em 26 do que foram em 25 em anos anteriores. Conhecendo a si mesmos, sabendo do que são capazes de fazer e dando um pouco mais do que isso, da sua capacidade de ser, um pouco mais de generosidade e compreensão para com o outro. Porque ninguém deliberadamente é deseducado, é deselegante, é agressivo. Atrás disso existe sempre um problema a comprimir o seu ânimo, a causar depressão, a causar desencanto. Que 26 não dê lugar ao desencanto, ao infortúnio e à desesperança. Um abraço para todos. Batista Filho, muito obrigado por ter aceito o convite e propiciado esta reflexão tão rica, tão oportuna, tão profunda sobre o que foi 2025, trazendo ao final essa mensagem de otimismo, porque você é um otimista, você dá exemplos na sua atividade profissional, no seu comportamento pessoal, sobretudo, de compreensão e de solidariedade. Muito obrigado. Obrigado a todos. E agradeço a todos os que nos acompanharam, desejando um Feliz Natal e boas festas. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora.